Junho de 2024 é o 12º mês com temperatura média a registrar aí 1,5 graus acima do nível pré-industrial. A análise das anomalias mensais da temperatura do ar na superfície global de janeiro aí de 1940 a junho de 2024 revela uma tendência muito preocupante de aquecimento global. Os dados são do ERA5, que é gerido pelo Serviço de Mudança Climática Copérnicos e implementado pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo. O mês passado teve uma temperatura média do ar de 16,66 graus. A temperatura média da superfície do mar em junho de 2024 foi de 20,85 graus, a mais alta já registrada para o mês. E mesmo com a projeção de um laninha para o segundo semestre, está difícil calibrar o desequilíbrio da atmosfera que está aumentando as condições de tempo severo em todo o planeta. E a gente sabe, 16 graus de temperatura média, até pode pensar assim, não é muito, mas a gente não pode esquecer que em alguns locais do planeta a temperatura média anual é abaixo de zero. Então, 16,6, mesmo que sejam aí décimos de grau acima do que a gente tinha na era pré-industrial, falando assim, é muito. Agora, saindo dessa previsão macro, vamos voltar aqui para dar uma olhada nas imagens de satélite, aqui começando pelo sul do país. No sul do Brasil, a gente tem uma frente fria avançando e existem duas situações muito importantes que precisam ser destacadas. Uma área de baixa pressão no Oceano Atlântico e uma área de baixa pressão no Paraguai. Tudo isso junto vai compor um sistema que vai levar chuva para o Paraná, para São Paulo e para Mato Grosso do Sul. São 3 estados que precisavam muito de umidade. A gente vai observar que aí para os próximos 5 dias, principalmente ali em parte aqui do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, até tem uma condição de chuva, porque o sistema está avançando. Mas quando você olha a metade sul aqui do Rio Grande do Sul, você vê que o tempo já está mais aberto. O que tem na retaguarda? Uma massa de ar de origem polar que empurra as instabilidades em direção a São Paulo e Mato Grosso do Sul. E aí, por aqui, a gente vai ver que a temperatura até é bem baixa aí para os próximos dias. 1 grau para Santa Maria, tá? Com chance de geada nos pontos mais altos e também em algumas áreas ali mais de baixada. 12 graus pegando a faixa leste de Santa Catarina, 7 graus ali para Cascavel, no Paraná. Então, inverno mesmo está fazendo é no sul do Brasil. Mas a gente também vai sentir na pele essa temperatura diminuindo agora para os próximos dias entre parte do sudeste e do centro-oeste do país. A gente vai observar que no sudeste você já vê algumas instabilidades avançando, o que vai mudar o tempo. Aliás, já mudou em São Paulo, bastante aqui com o aumento de nebulosidade, diminuição da temperatura. Tá difícil segurar a imunidade neste inverno 2024, porque a gente tem alguns dias de muito calor e depois queda brusca de temperatura. Isso não é bom nem para humano, nem para planta, nem para animal, tá, gente? É muito difícil o que a gente está passando e vamos continuar assim. Mas essa condição é muito boa. Essa chuva que invade parte do oeste de São Paulo, centro-sul do estado e sul de Minas Gerais, ela, além de aumentar os índices de umidade relativa do ar, melhora as condições das pastagens e das lavouras de inverno. Então, trigo, centeio, cevada vão ficar com um pouco mais de umidade. Nem é tão comum assim chover a quantidade que a gente vai ter nessa época do ano. Já em grande parte de Minas Gerais, ainda a condição de tempo seco e temperaturas mais elevadas. O café, mesmo com esse episódio de frio, escapa da geada. Faz frio, mas não é tanto assim. A gente vê aqui 11 graus de temperatura aqui mínima para a parte da faixa leste, 17 graus no Triângulo Mineiro, sul de Minas também entre 9 e 10 graus, longe de fazer geada. E uma geada para realmente atingir o café, além dela ser duradoura, ter que durar mais de 1, 2 ou 3 dias, tem que ser temperatura abaixo de 3 graus. E a gente já sabe que 3 graus já dá geada, mas para conseguir congelar o caule da planta, precisa ser menos ainda lá perto do solo. E não é o que vai acontecer, estamos longe disso. E aí a gente vê aqui a quantidade de chuva até o dia 13 de julho. Olha só, em alguns pontos do oeste de São Paulo, centro-sul do estado, com até aí 45 milímetros acumulados, o que é uma boa quantidade de chuva. E não é só para São Paulo. O grande destaque é também para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, com o retorno das chuvas,
Isso vai melhorar muito, pelo menos amenizar a situação das queimadas no Pantanal, porque a gente tem muita chuva por lá, é muito tempo seco e aí isso agrava, agora com a chuva diminui. Em Dourados, dá só uma olhada como vai chover também na quarta, na quinta, com mínima de 12 graus na quinta-feira e máxima que não passa dos 17 em Dourados. Olhando para o Nordeste do Brasil, não muda muito, tá? A situação é de chuva no litoral, tempo seco no interior e mesmo nos locais onde chove no Nordeste do Brasil, a chuva não é mais muito volumosa. Fica aí no máximo entre 5 e 15 milímetros. E quando a gente pega e olha o norte do país, tem instabilidades ali em parte ali do Amazonas, em parte do norte do Pará, mas na faixa sul da região norte, a gente permanece com um tempo seco e quente. Por aqui não tem inverno não, tá? E em relação à quantidade de chuva, ela só é mais significativa ali em parte do norte de Roraima, com volumes superiores a 45 milímetros acumulados.